Agora o assunto é CPI. A CPI voltará a estar a partir de amanhã, terça-feira, e com decisão judicial que acelera os trabalhos. Qual é a decisão? A Justiça Federal autorizou a condução coercitiva, ou seja, ainda que ele não queira ir, será levado, de um personagem que está ganhando muita relevância, Marcos Tolentino da Silva. Ele é apontado como o sócio oculto daquela empresa, a Fibbank. O que é a Fibbank? A Fibbank é a empresa que tem nome de banco, mas não é banco, e que deu uma carta, uma avalista, ela virou avalista do negócio da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde no caso da compra das vacinas, um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O patrimônio desse Fibbank é todo enrolado, a empresa obviamente não conseguiu deixar claro na CPI que para de pé, e Marcos Tolentino seria, na verdade, o homem que manda nela. Pois muito bem, ele foi chamado a depor na CPI da pandemia, primeiro apresentou um atestado médico que caiu, depois foi à Justiça. Depoimento dele está marcado para amanhã e teve uma decisão desfavorável na Justiça Federal, mas está correndo atrás do prejuízo, né, Leandro? Isso mesmo, Dani. Pois é, lembrando que na primeira vez que foi convocado a CPI da pandemia, Marcos Tolentino apresentou um atestado médico e não compareceu à sessão. Dessa vez, caso ele falte, a polícia poderá levá-lo mesmo contra a vontade dele para o Senado Federal. Quem está acompanhando esse assunto de perto é o nosso repórter Chico Prado e é com ele que a gente conversa agora. Chico, parece que a defesa do empresário já foi ao STF, não é isso? Boa tarde para você. É isso, Leandro. Pode acontecer a reviravolta da reviravolta. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A defesa de Marcos Tolentino, agora no começo da tarde, foi ao Supremo Tribunal Federal, informação apurada pela Gabriela Coelho, pedindo a suspensão da condução coercitiva, caso ele não queira comparecer ao depoimento à CPI da pandemia, marcado para amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Marcos Tolentino é dono da Rede Brasil de televisão e apontado, como a Dani disse, como sócio oculto da Fibbank, que forneceu essa carta-fiança à Precisa Medicamentos no valor de 80 milhões de reais para que a Precisa fizesse aquela intermediação entre a Bharat Biotech, que é o laboratório indiano que produz a vacina indiana Covaxin, e o Ministério da Saúde. Esse valor corresponde a 5% do contrato de 1,6 bilhão de reais que chegou a ser assinado e posteriormente acabou sendo cancelado, revogado pelo próprio Ministério da Saúde. Se faltar ao depoimento, Tolentino pode ter de pagar as custas dessa diligência de condução coercitiva e responder, inclusive, pelo crime de desobediência, além de pagar uma multa. Esse é o dano colateral caso ele não venha à CPI, se não conseguir uma decisão favorável lá no Supremo para esse pedido de suspensão da condução coercitiva, que por enquanto não tem um ministro relator sorteado. Ele é muito próximo, Marcos Tolentino, do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, e também de Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa Medicamentos. Os dois já investigados há algum tempo pela CPI da pandemia. O empresário já conseguiu uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal, essa da ministra Carmen Lúcia, para ficar em silêncio e não produzir provas contra si, como muitos outros depoentes conseguiram. Lembrando que na semana retrasada ele não veio prestar o depoimento porque alegou formigamento no corpo. Os senadores ficaram muito irritados com isso, ele tinha um atestado médico, mas algumas horas antes deu uma entrevista ao site O Antagonista, onde não aparentava ter nenhum problema de saúde. Eu volto ao estúdio.